Olá, tudo bem? Eu sou o professor Gerry Tononi. Bem-vindos ao podcast. Por que castio? Porque castio lembra questionar, porque em latim se pronuncia questio, e em latim questio significa questão, pergunta. A título de curiosidade, vale dizer que a palavra question em latim deu origem ao sinal de pontuação, né? Usaram o que de question e o o de question. Com essas duas letras formaram o sinal de pontuação, tá? E aí, Schettino, gostou do nome podcast? Uma aula espetacular, a qual a maioria de nós não tem nenhuma noção. Bem-vindo e estou extremamente feliz com a sua presença. Schettino, apenas um alerta, tá? A palavra sincero, ela vem do latim e quer dizer sincera, puro, limpo. Seja sincero como você sempre foi na sua vida. Schettino, Aristóteles, né, um filósofo grego, professor de Alexandre o Grande, disse o seguinte: a dúvida é o princípio da sabedoria. Por esse motivo, eu vou perguntar, por esse motivo, eu vou questionar. Rapidamente, na vida pessoal, quem é Luiz Fernando Schettino? Luiz Fernando Schettino é uma pessoa sincera, uma pessoa sonhadora, uma pessoa otimista, uma pessoa que busca fazer o bem, uma pessoa feliz, uma pessoa que sonha com um mundo melhor e trabalha por um mundo melhor. E aproveito para falar que o meu sobrenome, Schettino, significa sincero, franco. Olha, que interessante, que curioso. Que Schettino casado? Sou casado, muito feliz, casado com Maria Leila Casagrande, e tenho uma filha que não é uma filha, é um presente de Deus, Pietra Casagrande Schettino, minha maior alegria. Schettino, agora, na vida pública, quem é você? Eu vou responder com uma resposta que eu dei quando eu fiz um concurso na Universidade Federal de Viçosa. À época ainda tinha entrevista nos concursos, e o presidente da banca perguntou qual era o meu maior defeito. Meu maior defeito, eu respondi para ele, é ser honesto, porque hoje quem é honesto paga um preço muito caro. Não falo isso por ser melhor ou pior do que ninguém, mas aprendi com meu pai que a honestidade é um valor, que a honestidade não se vende, não se troca e se leva para o túmulo. Schettino já foi professor da universidade, docente da UFES. Sim, fui docente quase 30 anos, praticamente 30 anos. Tenho um orgulho e uma alegria de ter ajudado a formar, construir muitos jovens, principalmente com valores, principalmente olhando a vida de uma forma ampla e pensando em contribuir para a sociedade, os quais encontro com alegria e todo dia tenho boas notícias dos meus ex-alunos. E ex-secretário de Estado. Também tive essa alegria de contribuir com o meu querido e amado Espírito Santo, sendo secretário de Estado de Meio Ambiente por 2 vezes, onde fiz o melhor que pude e onde demonstrei para as pessoas que a gente pode ocupar qualquer cargo e não mudar aquilo que a gente tem como essencial de ser honesto, trabalhador e sendo o bom senso como guia. Entendi. Schettino, os dicionários dizem que perguntar e questionar tem o mesmo sentido. Na verdade, isso é um equívoco. Pergunta-se quando se quer saber algo de alguém. Exemplos: onde você mora, qual o seu nome. Questiona-se quando se põe em dúvida algo que alguém disse. Fulano deu uma informação, Beltrano deu outra informação, e essas informações, elas se contradisseram. Eu posso questioná-las. Minha curiosidade sobre a sua vida, Luiz Fernando Schettino. Se eu fizesse perguntas a outra pessoa sobre sua vida, quem saberia mais sobre ela? Com certeza, a minha mãe, a minha esposa e a minha filha. O nome da esposa, por favor, relembre. Maria Leila Casagrande. E a filha? Pietra Casagrande Schettino. E sua... Minha mãe, Maria Angélica Zanetti Schettino. Que legal. Schettino, você foi meu aluno
Eu Com quero, muita honra. muito obrigado, foi um grande prazer e eu tenho um maior orgulho ter sido seu professor. Eu quero fazer uma pergunta ligada à palavra aluno. Equivocadamente dizem que a palavra aluno quer dizer ausência de luz. Isso é um equívoco, isso é um erro. A origem da palavra aluno está ligado à criança de peito, lactente, e por extensão, tá? A discípulo. Minha curiosidade sobre sua vida, Schettino, quem é a sua maior inspiração? Jesus. E quem é seu professor de vida? Jesus. Minha inspiração e meu professor. Por quê? Porque as coisas que ele colocou e coloca, né, são o guia para o bom senso, o guia para a paz, o guia para a humildade e o guia para ser feliz. Muito bem. Schettino, os dicionários dizem, também equivocadamente, que escutar tem o mesmo sentido de ouvir. Isso é um erro. Ouvir quer dizer perceber pela audição. Escutar tem dois sentidos em português. Escutar tem o sentido de parar para prestar atenção para ouvir. Escuto, mas não ouço. E escutar também tem o sentido de atender a conselhos. Atender a conselhos. A pergunta tem a ver com conselho. Minha curiosidade, Schettino, qual foi o pior conselho que já lhe deram na vida? Depois me diga qual foi o melhor conselho que já lhe deram na vida. Olha, sem sombra de dúvida, o pior conselho que eu já tive e que eu não segui, já adianto, é que eu fizesse coisas que não seriam devidas porque eu ganharia vantagem. Então, eu jamais aceitaria entender que alguém que me ensinasse algo indevido estivesse querendo o meu bem, né? E, com isso, às vezes, a gente é taxado de inflexível, de linha dura, mas isso pouco importa. Entendi. Agora, o melhor conselho que eu já recebi foi da minha mãe. A minha mãe, no dia que eu fui para a Universidade Federal de Viçosa, ela disse: faça as coisas certas, porque você não tem pai e eu sou pobre. Faça as coisas certas. Que bonito. E eu sempre fiz. Que legal. Schettino, a palavra trabalho, a palavra trabalho está ligada ao latim. A origem da palavra trabalho está ligada ao latim. A palavra tripalium. Tripalho quer dizer 3 paus. Tripalho era um instrumento de tortura com 3 paus. Então, a origem da palavra trabalho está ligado à tortura. Trabalho, tortura, trabalhar, torturar. Quando você dava aula, quando você foi secretário, o que o torturava no trabalho? As dificuldades de não ter condições, às vezes, mesmo com toda boa vontade, de fazer o melhor. As dificuldades de não ter a capacidade de realizar as coisas que eu sonhava. Porque, às vezes, eu passava noites em branco, quando eu era secretário de Estado, anotando no papel, para não esquecer das coisas, para tentar fazer o melhor. Mas, no outro dia, não tinha o dinheiro, não tinha as pessoas, e, da mesmo modo, na própria universidade. Às vezes, a gente se propunha fazer um projeto, de dar uma aula, chegava na hora, não tinha equipamento, uma coisa ou outra, não, te impedia e ficava fora do alcance. Então, aquilo que ficava fora do alcance torturava muito, e acredito que a todas as pessoas que queiram fazer algo importante para a sociedade. Entendi. Schettino, eu quero falar agora dos verbos falecer e morrer. Falecer, o verbo falecer, o sentido dele, o emprego dele, está ligado a efeito natural. Então, o verbo falecer, ele aplica-se geralmente aos idosos, tá? E o verbo morrer pode ser empregado em qualquer circunstância, em qualquer situação. Minha curiosidade sobre sua vida. Se pudesse reencontrar uma pessoa que já tenha morrido e falecido, quem seria e por quê?
Meu irmão. Por quê? Porque meu irmão foi uma referência para mim, faleceu muito cedo, aos 38 anos, já fazem 30 anos, e eu sinto muita saudade dele. Schettino, você é um homem extremamente educado, extremamente gentil. E eu quero falar do verbo enfezar. Dizem por aí que enfezar está ligado a fezes. Estar enfesado está coberto de fezes. Isso também é um erro, isso também é um equívoco. O verbo enfezar está ligado ao latim infessare, que quer dizer o quê? Ficar com raiva, ficar hostil. Apesar da sua aparente tranquilidade, o que o deixa com raiva? O que o deixa hostil? Olha, nada me incomoda mais do que desonestidade, porque a desonestidade é que coloca o menino na rua. Eu acrescentaria: desonestidade e a ganância. Coloca os meninos na rua, destrói a vida das pessoas, destrói o meio ambiente. Então, é um binômio que eu acho que o ser humano precisa entender os seus limites e superar, né, a desonestidade e a ganância. Você é um homem extremamente inteligente. Eu o conheço há muitos anos. E eu quero falar da palavra inteligência, eu quero falar da palavra inteligente. São palavras de origem grega, dos elementos inter mais legere. Tradução: saber escolher. Para os antigos, uma pessoa inteligente era uma pessoa que sabia fazer escolhas. Minha curiosidade sobre sua vida. Primeira pergunta: qual foi a pior escolha que você já fez na sua vida? Ou cite uma escolha ruim que já tenha feito. E qual foi a melhor escolha que você já fez na sua vida? Bom, eu falaria primeiro assim: a melhor escolha que eu fiz na minha vida foi a docência, ser professor. E a pior escolha, talvez, que eu tenha feito na minha vida foi, em alguns momentos, não acreditar que eu poderia fazer algumas coisas melhores do que eu fiz. Então, eu, em dado momento, por medo, por algumas coisas, escolhi não fazer o que eu deveria ter feito. A melhor escolha. A melhor. E se lembra de alguma escolha ruim? Não, a pior escolha que eu digo. A pior escolha foi eu não escolher. Ah, entendi. Né? A melhor escolha, com certeza, foi a docência. Entendi. Ser professor. Schettino, a palavra paixão é de origem grega e quer dizer sofrimento. Você citou Jesus, paixão de Cristo, sofrimento de Cristo. E compaixão quer dizer compaixão com sofrimento. Então, a palavra compaixão quer dizer o que sofre com o outro, o que sofre pelo outro. Schettino, minha curiosidade, por qual segmento da sociedade hoje você sofre mais? Existe algum segmento específico, ligado à educação, ou ligado à segurança, ou ligado ao meio ambiente? Por qual segmento você sofre mais? O segmento que eu mais sofro, né, em silêncio, e às vezes eu fico pensando o que eu poderia fazer e nem sempre consigo fazer, é por essas pessoas que estão nas ruas. Se a gente tem uma vida boa e a gente acha que ela não é boa, imagina alguém vivendo na rua. Então, isso é um negócio que eu acho que nós todos da sociedade deveríamos ter um olhar para tentar ajudar. Não é fácil, mas tentar ajudar essas pessoas que estão nas ruas. Luiz, dromo é um sufixo grego. E, originalmente, ele tinha um sentido de lugar onde se corre. Então, autódromo, hipódromo. Com o tempo, houve uma mudança de sentido. E as pessoas dizem, e dromo hoje tem também um sentido de lugar apenas. Então, você tem camelódromo, o sujeito está parado, vendendo. Fumódromo, fuma-se, parado. Sambódromo, não se corre, se samba. Então, originalmente significava lugar onde se corre, hoje significa lugar. Minha curiosidade, Schettino, em que lugar você estava
quando recebeu a notícia mais importante da sua vida? Olha, a notícia mais importante da minha vida foi o dia que nasceu minha filha. Eu estava lá no hospital. Estava lá aguardando e pegá-la no colo pela primeira vez, né? Eu fui pai aos 52 anos de idade. Repita. Fui pai aos 52 anos de idade. Foi a notícia mais importante da minha vida. Mudou a minha vida. Incrível. Schettino, vamos falar de algo interessante, que é comida. Existe em português a expressão enfiar o pé na jaca. Na verdade, Luiz Schettino, a expressão original era enfiar o pé no jacá. Jacá, com acento agudo no último A, significa o quê? Cesto feito de taquara ou bambu. Então, enfiava-se o pé no jacá, enfiava-se o pé no cesto. Hoje, a palavra jacá, ela está em desuso e as pessoas trocaram o jacá por jaca. Hoje se enfia o pé na jaca. Minha curiosidade, Luiz, o que gosta mais de comer ou de beber? O que faz Schettino enfiar o pé na jaca? Bom, eu como bom italiano, né, eu sou cidadão italiano e cidadão brasileiro, com muito orgulho e alegria, uma bela macarronada e um belo vinho. Outra palavra, assim, muito curiosa, a origem dessa palavra é muito interessante. A palavra formidável. A origem da palavra formidável está ligada ao latim formidare. E significava o quê, Luiz? Presta atenção. Terrível, assustador. Hoje a palavra formidável, o sentido dela está ligado à admiração. Primeira pergunta. Luiz, o que o assusta na atualidade? Bom, primeiro o que me assusta é um binômio também, insensibilidade e ignorância. Insensibilidade diante de tudo que está acontecendo na questão social, na questão ambiental, das guerras, e ignorância, não como às vezes as pessoas pensam, é da pessoa não ter a capacidade de parar para pensar, ignorar essa realidade e pensar só em si. Então, isso me deixa muito triste. Bom, agora vamos falar a questão da admiração. O que chama a sua atenção no sentido de admiração? O que provoca a sua admiração? Pequenos gestos, gestos simples, gestos sinceros, me deixam muito comovido. Um esticar de mão, um por favor, essas coisas me tocam muito profundamente. Luiz, a palavra piscina é de origem latina. Piscis quer dizer peixes. Então, a piscina era um viveiro de peixes. Aquário, aqua, em latim quer dizer água. O aquário era o reservatório de água. O que nós fizemos com a evolução da língua? Nós tiramos os peixes da piscina e jogamos no aquário. Hoje a piscina só tem água e o aquário tem um peixe. Algumas pessoas são caseiras e elas preferem ficar em casa e preferem contemplar um aquário. Outras preferem sair de casa e pegar uma piscina. Minha pergunta, Luiz Schettino, o que faz para se divertir? Olha, eu sou uma pessoa muito ligada às pessoas, né? Participo de muita coisa, dou palestra, dou curso, participei da política, de órgão público, mas o que mais me deixa feliz é eu estar com a minha família, é eu estar cuidando de plantas, eu estar caminhando numa mata, é meu mundo. Lendo um livro, adoro ler, então isso que me realiza e me deixa muito em paz, muito feliz. Luiz, vamos falar de amizade. A palavra companheiro é de origem latina. A palavra companheiro é formada pelos elementos com, C-U-M, mais panis, P-A-N-I-S. Com mais panis quer dizer com pão. O companheiro é o que come pão com o outro, tomando por base a origem da palavra. É o que come pão com o outro, é o que divide o pão com o outro. Luiz, minha curiosidade, com quem comeu, com perdão do clichê, o pão que o diabo amassou no início de sua vida pública?
Com a minha esposa. Por favor, diga novamente o nome dela. Maria Leila Casagrande. Por quê? Porque sempre foi uma companheira leal, sempre esteve ao meu lado e, com certeza, se não fosse esse apoio, eu não conseguiria ter chegado onde eu cheguei. Vamos falar, você é pai. Se perguntássemos às pessoas nas ruas, quem são seus progenitores? Elas diriam, são os meus pais. Não. Os progenitores são os nossos avós. Pro quer dizer antes, genitor, o que gera. Progenitor, avô, progenitora, avó. Genitor, pai. Genitora, mãe. Luiz, minha curiosidade. Qual o principal elogio, pensa direitinho, qual o principal elogio que sua avó ou sua mãe já lhe fizeram? Minha avó, infelizmente, eu não conheci nenhuma avó. Nenhuma. Porque eu nasci, meu pai tinha 60 anos, minha mãe 45 para 46 anos. Naquele tempo, os avós morriam cedo, né? Mas, talvez, assim, o maior elogio que a minha mãe possa ter me feito é ela me olhar sem falar nada e ficar feliz por eu me dedicar aos estudos. Porque ela sonhava em ser professora e ela fez de tudo para eu estudar. Eu até me emociono porque minha mãe era lavadeira. E fez de tudo para eu estudar. Luiz, em português, nós temos a palavra atriz. E ela só aparece na expressão por um triz. E triz vem do grego e quer dizer cabelo. Então, por um triz, por um fio de cabelo. O que não ocorreu por um triz em sua vida? Acho que duas coisas. Uma, eu, por um erro de uma questão, não passei num concurso da Polícia Federal. Né? Eu resolvi aquela questão que marcar um perde o ponto. Eu marquei um e fiquei por 0 alguma coisa. Fiquei no segundo, terceiro lugar ali para ser chamado e ninguém desistiu e eu não fui. E uma outra triste, que eu acho que Deus entendeu que eu deveria estar aqui. Eu tive uma época que eu tive um pouco depressivo e eu fui sem pensar naqueles teleféricos de cadeirinha e só não caí daquilo porque Deus botou a mão e me segurou. Entendi. A próxima pergunta e a próxima resposta é para sua filha, tá? Para Pietra. Segundo Sêneca Esquetino, um filósofo romano, a educação exige muitos cuidados, porque influencia por toda a vida. Esquetino, em sua vida pessoal, qual é a lição que você quer que sua filha Pietra não se esqueça? Ser honesta. Sempre ser honesta e falar a verdade. Entendi. Você já foi secretário de Estado, é isso? Por 2 vezes. 2 vezes. E a palavra secretário, Esquetino, tem a ver com segredo. A palavra secretário quer dizer o que guarda segredo. Minha curiosidade sobre sua vida. Qual foi o maior segredo que já escondeu de seus pais? Ou não escondeu nenhum segredo quando criança? Eu nunca escondi segredo e eu estou ensinando isso para minha filha. Na minha casa, sempre se falou de tudo e principalmente a verdade. Então, mesmo que custasse caro, eu falava a verdade. E isso estou ensinando para minha filha. Entendi. Esquetino, vamos falar de medos agora, tá? A palavra
tafofobia, é uma palavra de origem grega, e tafo, em grego, quer dizer sepultura, tumba. E fobia quer dizer medo. Tafofobia é o medo de ser enterrado vivo. E também existe a palavra tanatofobia. Tanato vem do grego Thanatos, que era o deus da morte. Então, tanatofobia é o medo de morrer. Minha curiosidade sobre a sua vida. Qual é o seu principal medo? Olha, Jerry, qualquer ser humano, ele tem um medo diante do desconhecido. A morte é um desconhecido e, às vezes, assusta. Entendi. Mas o meu maior medo é de não ter capacidade de enfrentar o meu medo. Então, eu sempre, seja em relação à morte, seja em relação à vida, eu procuro encontrar caminhos para enfrentar, porque nos cabe estarmos sempre altivos diante dos desafios. E a morte e a vida são dois desafios. Entendi. Luiz, publicaram, você já publicou vários livros, mas eu vou dizer uma obra, citar uma obra aqui, que é uma curiosidade, tá? Um dicionário brasileiro de insultos. E o autor é Luiz Milanese, e ele usava o pseudônimo de Altair Aranha. Eu vou citar aqui alguns insultos publicados nesse dicionário. Um de gárrulo, que quer dizer tagarela. Leguelé, que quer dizer insignificante. Mandrião, preguiçoso. Pomboca, inútil. E trapincola, caloteiro. Preste atenção. Luiz, eu vou iniciar uma frase, você, por favor, complete e vou mostrar novamente, vou mostrar as alternativas. Luiz, eu não conviveria com uma pessoa. A, tagarela. B, insignificante. C, preguiçosa. D, inútil. E E, caloteira. Com quem você não conviveria? Caloteiro, os três últimos aí. Só um vale. Vamos lá. Tagarela, insignificante, a pessoa tagarela, pessoa insignificante, pessoa preguiçosa, pessoa inútil ou pessoa caloteira? Caloteiro. Só vale escolher um. Caloteiro. Jamais caloteiro? Jamais. Jamais. Luiz, eu li um estudo em que o autor dizia o seguinte, que o antônimo de mentira não é verdade. Que o antônimo de mentira é erro. Ele dizia o seguinte, que quando se mente, sabe-se a verdade. Quando não se sabe a verdade, erra-se. Então, para ele, o contrário de verdade é um erro e não mentira, segundo o estudo dele. Luiz Schettino, minha curiosidade, já inventaram uma mentira a seu respeito? Sim. Você pode contar uma rapidamente? Eu não posso nominar, mas Claro. eu tive numa situação qual se inventou um monte de coisas, as quais não tinham nenhum fundamento, e eu passei uma situação muito ruim por pessoas, creio, por maldade, falando em coisas as quais eu não tive qualquer participação, não tive qualquer coisa. É muito ruim. Entendi. Luiz, antes da pergunta final, ou das perguntas finais, que serão breves, eu queria que você mostrasse a sua última obra. Mostrar e vou te dar essa coisa, né, para dar um autógrafo para você. Obrigado. Isso aqui é uma alegria e um orgulho para mim, porque eu sou engenheiro florestal de formação, né? Sou formado em letras também, muita gente nem imagina isso. E eu fiz o curso de Direito e ganhei uma pós-graduação em Direito. E isso aqui foi o meu trabalho de conclusão de curso da pós-graduação, né? Então, assim, aos 55 anos, me tornar advogado e conseguir fazer uma obra como essa aqui me deixou muito feliz, qual eu te entrego aqui, Obrigado, simbolicamente, Luiz. e depois farei o autógrafo. E aproveito muito rapidamente para mostrar outras obras, né, que eu tenho da área ambiental, que também me deixa muito feliz.
Entre essas tem um de crônicas e poesias, que é um outro lado. legal. Eu estou terminando um outro livro. Isso aqui é uma belíssima cartilha de educação ambiental. Luiz, se as pessoas quiserem comprar ou adquirir suas obras, como elas deverão fazer? Hoje eu tenho obra sendo vendida na editora da Universidade Federal de Viçosa, e tem uma série delas que hoje eu estou vendendo eu, pessoalmente, ou fiz para aquelas instituições e tal. Porque o que acontece? Se torna para os pequenos autores uma coisa curiosa, né? O custo da obra é tão caro para você entregar numa livraria, numa coisa, e você receber 40%, 50% do valor. Se torna impraticável. Então, o que eu faço? No meu livro, que hoje, sem modéstia, estão disseminados por muitos lugares, eles são objeto de compra, geralmente nas minhas palestras, nos meus cursos. Então, todo dia estou trabalhando e o livro sendo apresentado e as pessoas adquirindo. E, para mim, é melhor, porque são adquiridos por pessoas que conhecem o meu trabalho, que vão usar, inclusive, muitos bons retornos do uso desses livros. Luiz, para finalizar, eu vou fazer breves perguntas. Você apenas pode citar uma palavra. Só serve apenas uma resposta. O ou é uma conjunção que indica alternância ou exclusão, tá? E eu vou dedicar à exclusão. Só serve uma resposta. Vamos lá. Cozinhar ou sair para comer? Cozinhar. Praia, montanha ou campo? Montanha. Academia ou caminhada na rua? Caminhada. Dia de sol ou dia de chuva? Dia de sol. Filmes no cinema ou em casa? Em casa. Café da manhã, almoço ou jantar? Café da manhã. Doce ou salgado? Salgado. Apartamento ou casa? Casa. Cachorro ou gato? Gato. Frio ou calor? Frio. Obrigado. Aproveito para te dar uma muda de pau-brasil, para você plantar, acompanhar o crescimento, e onde eu vou e eu posso, eu levo mudas e planto árvores. Eu acho que é plantar consciência para que um dia as pessoas entendam que somos parte da natureza e aprendemos a respeitá-la. E com os presentes de Luiz Fernando Schettino, vamos à dica do dia. Qual a diferença entre solicitar e reivindicar? Solicitar quer dizer pedir e reivindicar significa exigir. Não precisamos aprender mais, precisamos aprender sempre. Siga-me no canal, ative o sininho, tá? É isso aí, que a gente se veja sempre no meio da multidão. Tchau!